Boa tarde a todos. Escolhemos para a preleção de hoje o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Iniciamos com a pergunta que um doutor da lei fez a Jesus quando os fariseus estavam reunidos. A que ele respondeu: amarás teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Jesus deixa claro que não amaremos verdadeiramente a Deus enquanto não amarmos ao próximo. E a história nos mostra que ele trabalhou muito para explicar e exemplificar essas duas leis. E foi na história e nos relatos dos espíritos superiores que fomos buscar mais informações sobre a caridade. Na segunda metade do século XIX, a caridade, ato livre e desinteressado em favor do outro, surgia, sem dogmatismo, como esperança para um novo mundo. É na França que vemos fervilhar em publicações da Academia das Ciências Morais e Políticas definições de caridade e justiça, definindo a caridade como dever social junto com a justiça. Vejam que interessante. A justiça definida como não faça ao outro aquilo que não queres que te façam, e a caridade faça aos outros aquilo que queres que te façam. A justiça respeita ou restitui, e a caridade dá. Enquanto uma é lei, a outra está embasada na liberdade. Além de interessante, muito profundo, não é? É nessa mesma época que o Espiritismo vai consagrar a caridade por seu lema maior: fora da caridade não há salvação. Precisamos entender melhor. Salvação de quem ou do quê? Quando os espíritos foram perguntados sobre aqueles que fazem uso dos bens da terra para proporcionar o supérfluo a si mesmos, enquanto aos outros falta o necessário, responderam: não há limites absolutos entre o supérfluo e o necessário. Tudo é relativo. Cabe à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. O ato de caridade é diferente de assistencialismo, que deve ir muito além de proporcionar um prato de comida. Perguntado sobre qual o ponto mais alto da virtude, a resposta foi: é a que se assenta na mais desinteressada caridade. A caridade desinteressada é a proposta moral do dever consciente e voluntário, independente de obrigações, livre de castigos e recompensas, e deixa de ser o interesse na salvação como promessa para a vida futura, e passa a ser instrumento de regeneração de toda a humanidade. Meus queridos, nossa maior chaga provavelmente é o egoísmo, mas os espíritos respondem que os homens são naturalmente inclinados para o ato solidário. E aqui poderíamos parar e trazer inúmeros exemplos que conhecemos ou ouvimos falar de pessoas que se dedicam ou se dedicaram a sanar a dor do próximo, agindo sem esperar recompensa, abandonando as questões da personalidade, agindo livremente por amor e por dever, entendendo que no Espiritismo afirma-se que fora da caridade não há salvação, é salvação para todos nós, pelo apoio mútuo como seres coletivos e não para cada um lutando por si mesmo. Para além do prato de alimento, importantíssimo para a sobrevivência do corpo, é fundamental também ensinar a cuidar do alimento da alma, instruir para a vida, auxiliar a desenvolver-se como ser integral. Não seria essa a continuidade da proposta de Jesus? Por outro lado, a felicidade da alma em servir pertence a uma classe superior de sentimentos, em contraste com os prazeres do mundo. Lembram-se da última preleção, em que falamos sobre a vida com sentido e significado e a que traz mais felicidade?
e a neurociência comprovando o que Jesus e os Espíritos nos trouxeram? Portanto, queridos, não queremos tanto ser felizes, mas como ser completamente felizes enquanto não reinar na Terra a condição digna de vida para todos? É questão de tempo. Ao ser útil ao próximo, buscamos a felicidade de todos, que é a nossa também. Mas aí a gente olha a obra e ela parece muito maior do que podemos fazer e dar conta. Por onde começar? Fomos então buscar no Livro dos Espíritos e encontramos na pergunta 886 qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, iguais ou nossos superiores. E eles continuam. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Quanto mais lastimoso for a posição, tanto maior o cuidado que devemos pôr em não lhe aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procure levar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com arrogância, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Lembremos do início da preleção, quando trouxemos a questão da caridade e da justiça, de fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós, e de amar aos outros como a nós mesmos. Toda religião, toda filosofia, toda moral, e por que não dizer todo o amor, estão encerrados nesses dois preceitos. Precisamos compreender bem o que pode ser a caridade moral, que cada um pode praticar e que nada custa, e o que é, contudo, mais difícil de pôr em prática. O papel do Espiritismo e dos espíritas é moral e de importância social. Bom, tá aí. Antes da gente sair correndo para atuar lá fora, podemos começar conosco e no nosso lar, no nosso círculo de trabalho e de convivência. Benevolência com todos, indulgência com as imperfeições alheias, aprendendo a lidar com as dificuldades dos outros e investindo na superação das nossas. E aí, meus queridos, quando o trabalhador estiver pronto, o trabalho aparece. Desejamos muita paz e serenidade a todos, pois trabalho sabemos que existe muito. Obrigada.